Fala galera, beleza? Bom, na aula de hoje nós vamos trabalhar concentração de soluções, certo? Então o que é a concentração de uma solução? É a relação do soluto pela quantidade da solução. Então nós vamos começar com a concentração comum, tá? Concentração comum é a relação da massa de soluto pelo volume da solução. Tem que tomar um cuidado, que você conhece alguma coisa que é massa sobre volume, que é a densidade. Tem uma diferença. Concentração é a massa do soluto pelo volume da solução. Densidade é a massa da solução pelo volume da solução. Outra diferença é a unidade. Concentração comum é gramas por litro e densidade é gramas por centímetro cúbico ou gramas por ml. Coloquei um exemplo aqui, ó. Então, uma solução que tem 20 gramas de NaOH em 200 ml de solução. Então, a concentração vai ser 20 gramas. Cuidado, tem que converter, né? Dividido por 0,2 litros, o que dará 100 gramas por litro. Joia? Beleza. Agora o título. O título é a relação em massa de soluto pela massa da solução. Então, o título vezes 100 é igual a porcentagem em massa, tá? Onde a massa da solução é o 100%. Hoje está muito atual aí, né, o tema do álcool em gel, né? Falamos muito de álcool. Então aqui, por exemplo, eu tenho um álcool etílico hidratado, 46,2 INPM. Essa unidade INPM do álcool é porcentagem em massa, joia? Nós temos também porcentagem em volume, onde o volume da solução é o 100%. Falando de novo no álcool, a gente tem o graus GL, né? Que são graus Gay-Lussac, é a porcentagem em volume de álcool, volume de água. Joia? Beleza. Temos também ainda a porcentagem peso pelo volume, que vai ser a massa do soluto em 100 ml de solução. Coloquei um exemplo aqui, ó. Solução de NaOH 15% PV, ou seja, 15 gramas de NaOH em 100 ml de solução. Para 1 litro, que são 1000 ml, nós teremos 150 gramas por litro. Joia? Tranquilo. E para fechar, partes por milhão, ppm. Tá? Então seria uma parte de soluto em 10 a sexta parte de solução. Se você notar, uma parte em 10 a sexta partes, falando em massa, 1 grama em 10 a sexta gramas. 1 grama por tonelada. O que isso significa? Uma concentração muito pequena. Normalmente os contaminantes têm quantidades em ppm, tá? Então, quando eu tenho uma solução, né, falando de um soluto contaminante, né, em ppm, a quantidade de soluto em relação à solução toda é muito pequena. Então, a densidade da solução ela vai ser praticamente 1, tá? Então, por isso que nós falamos, né? Por exemplo, se eu tiver 1 grama de soluto em 10 a sexta gramas de solução, equivale a 1 miligrama por litro. Tá? Falando em volume, 1 ml de soluto em 10 a sexta ml de solução, ou em 1 metro cúbico de solução. Pus um exemplo aqui, ó. 5 ppm seria 5 gramas por toneladas. Pensando na concentração da solução, 5 miligramas por litro. Em volume, 5 ppm seriam 5 ml por metro cúbico, certo? 5 ml em 1000 litros. E o ppb é uma unidade menor ainda, tá? Seria uma parte de soluto em 10 a nona parte de solução, certo? Partes por bilhão. 1 grama de soluto em 10 a nona partes de solução. Então, 1 ppb seria equivalente a 1 miligrama por tonelada, certo? Ou 1 ml em 10 a nona ml de solução. Tranquilo? Então agora a concentração em mol por litro. A concentração em mol por litro, que é a concentração em quantidade de matéria, ela já teve algumas outras nomenclaturas que estão em desuso, tá? A unidade é mol por litro, também era chamada de umas outras maneiras que também estão em desuso, mas vocês ainda poderão encontrar nos exercícios, né, a concentração em mol por litro, tendo unidade molar ou só o M maiúsculo, beleza? Bom, então a concentração em mol por litro é indicada por este Mzinho itálico, né? Número de mols de soluto pelo volume da solução. Lembrando que número de mols
é massa pela massa molar, nós podemos substituir pela massa do soluto, dividido pela massa molar do soluto, vezes o volume da solução. Dá uma olhadinha nesse exemplo. Ó. Então, se eu tiver uma solução com 20 gramas de NaOH em 200 ml de solução, eu vou ter 20 gramas de NaOH dividido por 40 gramas por mol, vezes o volume, que é 0,2 litros, o que dará uma concentração de 2,5 mols por litro. É muito comum nós precisarmos da concentração das soluções, da concentração iônica, tá? Então, quando nós temos uma solução que gera íons por dissociação ou ionização, se nós considerarmos o alfa como 100%, então, por exemplo, a solução de cloreto de alumínio, então, para cada mol de cloreto de alumínio, eu vou ter 1 mol de alumínio 3+, e 3 mols de cloreto, certo? Digamos que eu tenho uma solução 0,2 mol por litro de cloreto de alumínio. Então a concentração de cátions alumínio vai ser 0,2 mol por litro. Por quê? Porque a proporção é 1:1, beleza? Já a concentração de cloreto é 3:1, ou seja, ela é 3 vezes maior que a da solução, então vai ser 0,6 mol por litro. Então, se eu somar as duas, eu tenho uma concentração iônica total de 0,8 mol por litro. Tranquilo? Se liga no exercício. Nesse primeiro exercício, ele diz o seguinte: um estudante deseja preparar uma solução contendo 15% em massa de cloreto de potássio. Então, você vai ter aí 15% de KCl. Sabendo que a densidade da solução ela é 1,2 gramas por centímetro cúbico, a massa de sal necessária para o preparo da solução deve ser de... Beleza, então vamos lá. Quando ele fala que a densidade é 1,2 gramas por centímetro cúbico ou por ml, significa o quê? Que você tem 1,2 gramas para 1 ml. Como 1 litro tem 1000 ml, você vai ter aqui x gramas. Portanto, a massa de 1 litro da solução ela vai ter 1.200 gramas. Então, 1.200 gramas é a massa da solução, ou seja, 100%. 15% da massa corresponde ao KCl. Então, aqui eu vou achar a massa de KCl. Então, a massa de KCl vai ser de 180 gramas. Resposta letra E. Esse segundo exemplo diz o seguinte: para o preparo de uma solução de soro caseiro, são utilizados o cloreto de sódio e a sacarose. Sabendo que a concentração de cloreto de sódio é 0,15 mol por litro, a massa deste sal, que deve ser adicionada a 1 litro de soro, deve ser aproximadamente... Então ele deu aí a massa molar do NaCl, né? Então ele fala que a concentração é 0,15 mol por litro. Lembrando que concentração em mol por litro é a massa do soluto pela massa molar do soluto vezes o volume da solução. Tranquilo? Beleza, então vamos substituir os valores. 0,15 mol por litro é igual à massa do soluto, que ele quer saber, vezes a massa molar do soluto, 58,5 gramas por mol, vezes o volume, que é 1 litro. Então, a massa do soluto vai ser igual a 0,15 vezes 58,5, cortando as unidades, vai sobrar aqui gramas, certo? Então, aqui, vezes. Então, a massa do soluto vai ser 8,77 gramas, que dá aproximadamente 9 gramas. Beleza? Resposta letra B.